Olá, meus amigos, aqui é Cléron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos Irmãos Mário. Isso é verdade? Bem, infelizmente vou ter que entrar um pouco de política aqui, porque foi essas plataformas que começaram a enfiar política em tudo e dar shadow ban e banir todo mundo. Então, tô vendo aqui um vídeo do Asmongold reagindo a um anúncio do Homem Laranja fez recentemente a respeito de internet e coisas que podem afetar nós, youtubers, o YouTube e outros criadores de conteúdo digital, principalmente independentes e menores que nem eu ou que nem muitos aí, que pode ajudar ou atrapalhar. Então vamos checar esse vídeo. Vamos lá. Eu vou tirar as legendas aqui, porque senão eu apago as Mongold aqui, mas eu vou traduzir tudo. Vamos lá, 1, 2 e vai. That was actually one of the main things I was hoping he would do. Maybe now he's going to do it. Because I thought that he was in a unique position to be able to do that. To get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality. This is exactly what I wanted. O que ele quer dizer? A seção 230, alguma coisa assim, é uma seção semelhante ao código aqui do Brasil da internet. Que é basicamente o seguinte: YouTube, Twitter, Kik, Twitch, todos esses aí, são apenas plataformas. E nós usamos para postar os nossos conteúdos, seja conteúdo político, entretenimento, educacional, etc, etc, etc. Não importa qual. Contanto que ele não quebre as regras básicas da plataforma. Por exemplo, o YouTube tem uma regra que não pode postar conteúdo adulto, né, desse tipo. Então, você não pode colocar, aí você é banido. E certas coisas como sangue, essas coisas também são considerados conteúdo adulto. Então, não pode. Aí eles podem tirar. O resto é responsabilidade de quem posta. Então, por exemplo, se eu posto algo aqui que é considerado um crime, quem vai ser processado ou levar o copyright strike sou eu, não YouTube. Se eu posto uma música que, por exemplo, se eu pego lá a música de um cantor famoso e uso aqui sem pagar royalties, eu levo strike, não é o YouTube, entendeu? Isso é chamado de plataforma. Quando você é um jornal, você é um publisher, você é um publicador, não um publisher. O que o publisher é? Por exemplo, se um repórter da Folha de São Paulo posta alguma coisa e é algo ou ruim, ou errado, ou criminoso, né, quebra as leis, não só o repórter, mas a Folha podem ser processados e criminalmente penalizados por causa disso. Entendeu? A questão é que tanto o YouTube e esses outros, ultimamente eles estavam fazendo a mesma coisa que um publisher. Por exemplo, o publisher ele pode se censurar de que impedir que certo repórter fale alguma coisa. Por quê? Porque ele é responsável, né? No caso do YouTube, ele se aproveitava de ele não era responsável, mas ao mesmo tempo ele dava shadow ban, bloqueava ou censurava as pessoas. Mesmo você não quebrando as regras, ele inventava um motivo para você ser banido. Às vezes porque você postava algo que estava contra a agenda deles, etc, etc, etc. Ou seja, ao mesmo tempo que eles tinham privilégios de plataforma, eles agiam como um publisher também censurando. É o exemplo que nós temos aqui do Brasil, onde vocês sabem quem mandou censurar as pessoas sem motivo nenhum, sem quebrar as regras e termos do coisa, mas só mandou e pronto, que tecnicamente é contra a lei, e foi. Então, ou seja, se o YouTube, se ele realmente fazer essa lei, se ele realmente, né, impor isso daí, o YouTube, se ele começar a shadow ban pessoas, o YouTube pode ser processado, entendeu? Se ele começar a censurar pessoas, ou bloquear, ou reduzir engajamento que normalmente teria, ele começa a ser processado. Um exemplo disso, desculpa, é o canal Clownfish TV. Clownfish TV, ele fala de cultura pop também, ele quase nunca fala de política. Na verdade, eles até acabam falando de política mais do que eu, mas eu não falo quase nada e eles falam muito pouco. O Neon do Clownfish TV admitiu que um pouco antes da eleição o conteúdo dele recebeu engajamento e ele descobriu sobre fontes que o canal dele estava shadow banned, que tinha sido as pessoas não conseguiam ver o conteúdo, não conseguiam mandar, as pessoas não recebiam as notificações, ele estava perdendo inscritos automático, ou seja, o YouTube estava
tirando as inscrições das pessoas do canal dele. E depois da eleição, o engajamento dele voltou ao normal. Ou seja, eles estavam tentando fazer alguma coisa da eleição, entendeu? Estavam tentando, né, de alguma forma, a publicidade em relação da eleição. Então, dentro das leis, não pode fazer isso, mas eles tiram proveito. Ou seja, eles têm que. A plataforma, seja YouTube, Twitter, etc., tem que ser totalmente neutra. Ela não pode puxar farinha para ninguém. Ele não pode puxar o engajamento para ninguém. Tem que ser livre. O engajamento tem que funcionar normal, né? E é uma coisa, por exemplo, o Asmongold queria isso daí, que ele fala. Isso prejudica principalmente criadores de conteúdo, porque o que eles têm o costume de fazer é pegar o engajamento e jogar para grandes corporações ou criadores de conteúdo muito grandes, né? Então, mesmo quando o seu conteúdo é visível, mesmo pouco, eles ainda reduzem mais ainda. Ou se você diz alguma, por exemplo, se eu falo palavra aqui, lacração woke, eles já quebram o meu engajamento até não poder mais, entendeu? Então, infelizmente, é assim que funciona, né? Yep. Exactly what I wanted. Transparency, fairness, and non-discrimination. Yep. There you go. Man. Oh boy, oh boy. The answer to censorship is censorship? Ó, por exemplo, tem uma outra coisa que ele falou aqui que eu acho que é ótimo também. Que é ótimo para nós, no caso do YouTube. Aqui, ó. I voted for Trump the first time. I didn't vote the second. Power to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. Wow. Holy shit. Stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. Aí. Thank fucking God. Yeah. Fourth and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to Actually happened, but a lot of people were talking about it. nation entirely, and I hope that Trump, like, they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America. Peraí, uma coisa que ele falou sobre shadow ban. Peraí. Cadê? Aqui, achei. school shooting videos. Aqui. Not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. Oh boy. Essa mesmo. Oh boy, oh boy. Porque você não consegue ver normalmente, ele não diz por que o seu... Às vezes se você levou um strike, ou o seu conteúdo é banido, ou sua conta é banida, ou você recebeu shadow ban, ou o seu engajamento desceu, eles não dizem por quê. Você tem que ficar descobrindo e tentar mexer, etc. Então agora as plataformas serão obrigadas a dizer que está acontecendo, ó, seu conteúdo foi shadow ban por causa disso. Seu conteúdo foi isso por causa disso. E aí você pode apelar, você pode entrar com recurso, etc. Então, essas duas coisas que eu acho que são os principais para nós, criadores de conteúdo, seja no YouTube, Twitter, Kik, Twitch. Se ele conseguir passar essa realmente, porque você tem que pensar assim, porque essas empresas são americanas, então se ele muda a lei nos Estados Unidos vai afetar todo mundo. Obviamente, no Brasil, né, tem essas coisas, mas outros países. Mas eu acho que se a principal fazer, isso afeta todo mundo. Então, é aquela coisa, se ele realmente fazer isso, e o YouTube e os outros realmente fizerem, para criadores de conteúdos como nós,
vai ser muito bom. Vamos esperar que eles não queiram se vingar, que nem Hollywood, e entrar, né, censurar no máximo. E aí a gente também que cria conteúdo de cultura pop que não é da agenda, a gente acaba sendo afetado também, né? Porque, como eu falei, a agenda foi criada para derrotar ele. Porque eles queriam enfiar política em tudo. Então tudo que não é dentro da agenda, eles descartam e censuram, né? Meu canal, por exemplo, ele ficou shadow ban por 2 anos. Eu consegui um colega que manja muito, ele deu uma verificada e falou assim, seu canal estava shadow ban faz uns 2 anos já. Isso foi na época da pandemia. Então, bem, fazer o quê? Bem, vamos esperar que dê certo, porque isso vai ser ótimo para todo criador de conteúdo na internet. Seja YouTube, seja Twitter, seja Kik, seja Twitch, seja Instagram, Facebook, etc. Bem, gente, por hoje é só e a gente se vê outro dia.